Há quase 2000 anos, em uma sexta-feira que parecia comum para o mundo, o céu escureceu, a terra estremeceu e a história da humanidade mudou para sempre. Aquele que nunca pecou foi condenado como um criminoso. Aquele que curou, que ensinou, que perdoou, foi pregado em uma cruz. Mas por quê? Por que o Filho de Deus precisou morrer de forma tão brutal? Por que tanto sofrimento? E por que isso nos importa hoje? Nos primeiros capítulos de Gênesis, encontramos a origem de tudo. Adão e Eva foram criados perfeitos, feitos para viver para sempre no Éden. Mas a desobediência deles trouxe o pecado e a morte ao mundo. Por meio de um só homem, Adão, o pecado entrou no mundo e a morte por meio do pecado. Romanos 5:12. Desde então, todos nós herdamos essa maldição, o pecado e a morte. Mas será que Deus fez algo para nos livrar das consequências do pecado de Adão? Sim, Deus fez. Ele enviou seu Filho, Jesus, para morrer por nós. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Mas Jesus, o homem perfeito, fez o que Adão não fez. Ele obedeceu até a morte, e por isso, sua morte nos dá a oportunidade de ter vida eterna. Neste vídeo, você não vai apenas ouvir sobre a crucificação, você vai sentir, você vai entender, e talvez você nunca mais veja a sua morte da mesma forma. Era noite. Jesus sabia que a hora havia chegado. Ele se afastou dos discípulos e foi até o jardim do Getsêmani. Ali ajoelhou-se e, com o coração angustiado, orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. O peso da missão era esmagador. A Bíblia diz que seu suor se tornou como gotas de sangue. E então, a luz de tochas cortou a escuridão do jardim. Judas se aproximou e, com um beijo, entregou o mestre. Soldados o cercaram e o príncipe da paz foi preso como um bandido. Jesus foi levado à força diante do sinédrio. Falsas testemunhas o acusaram. Condenado por blasfêmia, levaram-no a Pilatos. Pilatos o examinou e declarou: Não encontro culpa alguma neste homem. Mesmo assim, a multidão clamava: Soltem Barrabás, crucifiquem Jesus. E então, lavando as mãos, Pilatos entregou o inocente à morte. Despojado, amarrado, açoitado com violência brutal. A cada golpe, o sangue jorrava, o chicote rasgava sua carne. Colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, zombaram dele e cuspiram em seu rosto. E mesmo assim, ele permaneceu em silêncio, como um cordeiro, diante dos que o tosquiam, com o corpo dilacerado e mal conseguindo se manter de pé. Jesus foi forçado a carregar a cruz. Ele cambaleava pelas ruas de Jerusalém. As pedras sujas se manchavam com seu sangue. A multidão observava. Alguns choravam, outros zombavam. Jesus caiu. Um homem foi chamado, Simão de Cirene. Ele ajudou a carregar a cruz. Jesus olhou para as mulheres que choravam e disse: Não chorem por mim. Chorem por vocês e por seus filhos. No Calvário, no lugar chamado Gólgota, pregaram-no na cruz. Pregos de metal, com cerca de 13 centímetros. Atravessaram suas mãos e pés. A dor era absoluta. O corpo era suspenso, pendurado por ossos, músculos rasgados, nervos em choque. Acima de sua cabeça uma placa dizia: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Ao seu lado, 2 ladrões. A multidão assistia. Os soldados zombavam. Os líderes religiosos insultavam. Ao meio-dia, o céu escureceu. O sol se apagou. As trevas cobriram a terra por 3 horas. Era como se o universo testemunhasse em luto o sofrimento do Criador. E então, um grito rasgou o silêncio da cruz. Meu Deus, por que me desamparaste? Essas palavras ecoaram como um trovão no mundo espiritual.
Mas o que significava aquele grito? Jesus não duvidava do Pai. Ele não havia perdido a fé. Ele estava citando o Salmo 22, uma profecia escrita 1000 anos antes. Era como se ele dissesse: eu sou aquele de quem Davi falou, eu estou cumprindo cada palavra. Mas também era um grito real, um grito de dor. Naquele momento, Jesus carregava todo o pecado da humanidade. O Santo se tornou pecado por nós. E por causa disso, ele experimentou algo que nunca havia vivido antes: a separação do Pai. Foi ali que ele enfrentou a pior dor. Não a dor dos pregos, mas a dor da distância espiritual. A ira justa de Deus sobre o pecado caiu sobre o Filho, e Jesus sentiu o peso do abandono que era nosso. Ele foi desamparado para que nós nunca mais fôssemos. Na cruz, Jesus não estava apenas morrendo fisicamente. Ele estava enfrentando algo maior: a ira justa de Deus contra o pecado. O pecado entrou no mundo por um só homem, Adão, e com ele, a morte. Mas para que a humanidade tivesse esperança, era necessário que um outro homem perfeito pagasse o preço com obediência total. Jesus foi esse homem. Ele foi o segundo Adão, mas diferente do primeiro, ele permaneceu fiel até o fim. A Bíblia diz: assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos serão feitos justos. Romanos 5,19. Jesus foi ferido por nossas transgressões, carregou nossos pecados e morreu em nosso lugar. Não porque Deus não pudesse simplesmente nos perdoar, mas porque ele é perfeitamente justo, e sua justiça exigia reparação. Jesus ofereceu sua vida como sacrifício voluntário, e assim, justiça e amor se encontraram na cruz. Com os olhos voltados ao céu, ele declarou: está consumado, tudo foi pago, a dívida quitada, o plano cumprido. E então, com paz nos lábios, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu. Seu corpo foi colocado num túmulo novo, selado por uma grande pedra, guardado por soldados. Mas nenhum selo humano poderia conter o autor da vida. Por que tudo isso? Porque Deus nos ama. Ele não nos criou para morrer. Ele colocou a eternidade no coração humano. E por isso, quando pensamos na morte, algo dentro de nós resiste. A cruz responde ao clamor mais profundo da alma humana, a esperança de viver para sempre. Deus não ignorou a justiça. Ele a satisfez, mas fez isso com amor. Jesus morreu para que você tenha vida. A Bíblia diz: Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Na cruz, Jesus também derrotou a mentira do diabo, de que nenhum humano seria fiel sob pressão. Jesus foi fiel até o fim, e com isso, provou que o ser humano pode sim escolher amar e obedecer a Deus. Sua morte foi a maior prova de amor, e sua vida, o maior exemplo a seguir. A morte de Jesus na cruz não foi apenas um evento histórico, mas o ponto de virada para toda a humanidade. Por meio do seu sacrifício, ele fez possível o que parecia impossível: a reconciliação entre Deus e os seres humanos. O significado da reconciliação. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no Éden, eles criaram uma barreira entre a humanidade e o Criador. O pecado separou os seres humanos de Deus, e a morte passou a ser a consequência natural dessa separação. Mas a morte de Jesus rompeu essa barreira. Ele, sendo o Filho de Deus, viveu sem pecado e, ao morrer na cruz, tomou sobre si o peso de todos os nossos erros. Sua morte foi a reparação que a justiça de Deus exigia. Essa reparação não era algo que poderia ser feito por nenhum ser humano.
A humanidade, por si mesma, estava irremediavelmente perdida, mas Jesus veio como o Salvador perfeito, o único capaz de restaurar o relacionamento entre Deus e as pessoas. O que isso significa para nós? Quando Jesus disse, "Está consumado", João 19:30, ele não estava apenas se referindo à sua morte, mas ao cumprimento de um plano divino que traz vida e reconciliação para todos os que creem. A morte de Jesus abriu o caminho para que todo ser humano, independentemente de sua história ou falhas, pudesse voltar a se aproximar de Deus. Ao morrer por nós, ele tomou sobre si a ira divina, para que pudéssemos ser perdoados. Como isso transforma nossas vidas? A morte de Jesus não apenas nos oferece perdão, mas também a oportunidade de uma nova vida. A cruz nos chama a um novo caminho, um caminho de transformação pessoal. Ao entender o quanto fomos amados, a nossa resposta não pode ser indiferente. A verdadeira reconciliação com Deus envolve uma mudança de vida. É a decisão de viver, de acordo com os ensinamentos de Cristo, amando a Deus de todo o coração e ao próximo como a nós mesmos. E mais, a cruz nos ensina que assim como Jesus entregou sua vida por nós, somos chamados a viver de forma sacrificial. Viver para Deus é viver com um propósito, seguindo os passos de Cristo em humildade, perdão e amor. Ele nos deu o exemplo. E agora, ao aceitarmos esse sacrifício, devemos viver em resposta ao seu amor incondicional, mostrando ao mundo a transformação que ele opera em nós. A morte de Jesus não apenas abriu o caminho para a reconciliação com Deus, mas também nos chama a uma vida transformada. Essa reconciliação não é algo que apenas muda a nossa eternidade, mas muda a nossa maneira de viver, de amar, de perdoar. O que ele fez na cruz foi um convite para uma nova vida, uma vida que reflete o amor e o perdão que ele nos deu. Se essa mensagem